Já está gravando já? A equipe técnica aí tá tudo ok? Posso começar? Vamos lá então, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa aula de hoje. Nós estávamos falando nas últimas aulas dos hidrocarbonetos, falamos também de alguns compostos orgânicos oxigenados, certo? Tanto da parte de reconhecimento da parte estrutural, como também, né, da parte da nomenclatura. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí dos aletos orgânicos, começando pela definição de que é um aleto orgânico, ok? Eu vou só trazer aqui essa ferramentazinha que eu tenho aqui para o lado, mais para cá, para eu poder riscar a tela, tá bom? Então, o que é um aleto orgânico? O aleto orgânico nada mais é de que um derivado, né? É derivado de um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é aquele composto que é formado só por carbono e hidrogênio. Então, você substitui um hidrogênio por um halogênio lá da tabela periódica e você forma o aleto orgânico, tá, pessoal? Vamos dar aqui continuidade ao nosso vídeo. Para você que está do terceiro ano aí e esqueceu do primeiro ano, isso aí é a tabela periódica, tá? Isso aqui é a tabela periódica, ela é organizada em linhas verticais e em linhas horizontais. As linhas verticais são chamadas de famílias ou, né, grupos. E as linhas horizontais são chamadas aí de períodos, certo? Acontece que os grupos na tabela periódica, ou as famílias, que são as linhas verticais, alguns deles têm nome, né? Alguns deles têm nome, e eu vou mostrar para vocês quais são que tem nome aqui, certo? Deixa eu ver sem... Aqui nós temos aqui os metais alcalinos, metais, a família 2, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, e essa aqui nós temos os gases nobres, ok? Nós temos os calcogênios e nós temos aqui os halogênios. Então, toda vez que eu substituo um hidrogênio, né, por um halogênio num composto no hidrocarboneto, eu formo um aleto orgânico. Professor, para mim não esquecer, frasezinha rápida aqui, ó, Fluminense, Flamengo não tá tão ruim assim, né? Fluminense, clube brasileiro endividado e atrasado, tá? Você já se lembra aí desses compostos, flúor, cloro, bromo e iodo, são os halogênios. Quando substitui um hidrogênio no hidrocarboneto, nós formamos aí, né, um aleto orgânico, certinho? Então vamos dar continuidade. Bom, vamos começar aqui falando, relembrando hidrocarboneto. Hidrocarboneto nada mais é, né, de que um composto que é formado só por carbono, né, essa parte aqui só tem carbono, ó, e por hidrogênio, isso é hidrocarboneto, certo? Isso é hidrocarboneto. Você olhou para o composto todo, só viu carbono e hidrogênio, e hidrocarboneto, tá bom? Vamos aqui. E se eu substituir, no caso aqui o oxigênio faz duas ligações, então eu preciso tirar dois hidrogênios, né, vocês reparem, e eu coloquei um oxigênio aqui em qualquer posição, certo? Respeitando a quantidade de ligação que cada um faz, eu tenho já aí uma função orgânica oxigenada, certo? Pelo simples fato de eu ter substituído dois hidrogênios por um oxigênio, eu já insiro aí uma função orgânica oxigenada. Jamais poderá ser classificado como hidrocarboneto, certo? Vamos aqui mais à frente. Também nós temos as famigeradas funções orgânicas nitrogenadas. O nitrogênio faz 3 ligações, então eu preciso substituir 3, meus amigos. 3 hidrogênios caem fora do hidrocarboneto para dar lugar a um nitrogênio, certo? E aí nós temos as chamadas funções orgânicas nitrogenadas. Eu não vou entrar aqui no mérito de subclassificações. Nós vamos tratar de aletos orgânicos, ok? Vamos aqui mais para frente. Sim, agora sim, nós vamos tratar aqui do aleto orgânico. Nós temos aqui Fluminense, clube brasileiro endividado e atrasado, né? O flúor, cloro, bromo e iodo, certo? O astato, ele não entra muito por questão do seu volume, ele é um átomo muito grande, certo? Então ele não aparece com frequência aí nos aletos orgânicos. Então nós vamos ver aqui o flúor, pelo simples fato, eu vou tirar aqui essa função, pelo simples fato, né, pessoal, de eu substituir um hidrogênio aqui, ó, substituir esse hidrogênio em qualquer posição, eu tenho agora, ele era antes
ele é um hidrocarboneto, agora se tornou um aleto orgânico, né? Então eu posso fazer essa substituição, como tem vários hidrogênios em um composto como esse, que tem vários hidrogênios, pode ser substituído várias vezes, né? Ou pelo mesmo halogênio, ou por halogênios diferentes, e aí ele continua sendo aleto orgânico. Então eu posso ter uma substituição, posso ter 2 substituições, 3 substituições. Quem vai determinar quantas substituições podem acontecer é o número de hidrogênio que o composto tem, tá? Formando aí os mais variados tipos de aletos orgânicos, ok? Vamos dar continuidade aqui, certo? Como eu posso substituir por hidrogênio, ou eu posso substituir hidrogênio por flúor, cloro, bromo e iodo, geralmente nós chamamos aí esses compostos, para não especificar qual deles nós estamos substituindo, nós colocamos aí, né, o X, certo? Colocamos aqui o X no lugar do flúor, do cloro, do bromo ou do iodo, certo? Eu não estou especificando, mas sei que se aparecer um X no composto orgânico aí, ele vai estar representando aí um halogênio, portanto nessa parte da molécula nós teremos um aleto orgânico, certo? Esse aqui é o grupo funcional dele. Vou apagar aqui, vamos aqui, certo? Agora que nós já sabemos reconhecer um aleto orgânico, nós também precisamos, né, dar nome a eles. Como é que é a nomenclatura oficial aí dos aletos orgânicos? O esquema segue esse esquemazinho aqui, ó. Primeira coisa, a quantidade do elemento X, que pode ser, como eu falei para vocês, o cloro, bromo, iodo, flúor, certo? Depois isso aqui, e a quantidade, obviamente, pode ser mono se tiver só um, geralmente o mono se tiver só um, não coloca não, porque subentende que é só um, não precisa colocar, tá? Mas se aparecer o por exemplo, difluor, significa que eu tenho 2 substituições ocorrendo ali por átomos de flúor, tri, tetra e por aí vai. Depois que eu contei a quantidade de substituições e os respectivos átomos pelo qual foi substituído, eu vou fazer o que? Eu vou o nome do elemento, né? Se é flúor, cloro, bromo, iodo. Depois eu vou para o nome do hidrocarboneto correspondente, certo? Eu vou tratar essa substituição, o flúor, cloro, bromo e iodo, como sendo um radical, certo, cara? É radical. Não sei se é de direita ou de esquerda, mas é radical. Tá brincando aí, pessoal? Só para descontrair. Então ele fala o seguinte: depois que eu vejo essas questões da quantidade e do átomo específico pelo qual está sendo substituído o hidrogênio, você vai para o nome do hidrocarboneto correspondente, que nós sabemos que é o prefixo, que deriva do número, né, de átomos de carbono, o infixo da questão da ligação, se é simples é an, né? Se só a ligação simples entre os átomos de carbono é an, se tiver uma ligação dupla, né, en, se tiver uma ligação tripla, vai ser o que, pessoal? Vai ser in, certo? Então, an, en, in, 1, 2, 3, certo? Ligação simples, dupla e tripla, ok? E o O, que é de hidrocarboneto, certo? Então, vamos lá para alguns exemplos, trabalhando aqui com alguns exemplos de nomenclatura dos compostos orgânicos. Dos compostos orgânicos com halogênios. Os aletos orgânicos. Eu vou aqui trabalhar com uma cadeia carbônica como essa. Ele coloca aqui um exemplo, uma observação importante, né? É que tanto os radicais, né, de alquila, como é o caso aqui, o metil, como os halogênios, eles têm né, menor importância do que a insaturação. O que é uma insaturação? Como eu vou falar para vocês, é uma ligação dupla ou uma ligação tripla. E uma saturação é uma ligação simples, tá? Então aqui são insaturações. Então, tanto o halogênio como o radical tem menos importância. Mas importância para quê? Para numerar a cadeia carbônica principal, tá certo? Isso daqui tem mais importância. Eu tenho que dar menor posição para as ligações, tenho que dar menor posição para a ligação dupla ou tripla. Isso se eu tiver que escolher entre dar menor posição para a ligação dupla ou tripla, ou para dar menor posição para o aleto ou para o metil, tá? Esse aqui vai ter prioridade. Então vamos lá.
sabendo disso, vamos dar a nome desse composto aqui, tá? Quem sabe faz ao vivo, né? Primeira coisa que você vai ter que olhar para o composto claro que nós estamos trabalhando com aleto orgânico, mas aqui se não ele tiver uma prova avulsa aí que tem todos os conteúdos, você vai ter que olhar para o composto. Carbono e hidrogênio aqui nessa parte de cima, mas aqui embaixo, ó, aqui embaixo nós temos o cloro e o flúor. Encontrei esses dois aqui, então são partes importantes que eu tenho que reconhecer, tá? Flúor, encontrei ele aqui, e encontrei o átomo de cloro, certo? Isso já faz com que o composto se torne um aleto orgânico. Até aí tudo bem. Então já sei como é que vai ser mais ou menos a nomenclatura dele. Outra coisa que eu tenho que entender é que os átomos de carbono ao qual os halogênios estão ligados também se tornam importantes. Então esse carbono aqui é importante e esse carbono aqui é importante, certo? Outra coisa que eu tenho que observar é, se esse cara é importante, por que esse carbono é importante e esse aqui é importante? Porque eles têm que fazer parte da cadeia principal, certo? Repare que essa cadeia carbônica é uma cadeia carbônica que tem 3 pontas. Ela tem essa ponta e essa. Eu posso numerar por ponta A, ponta B e ponta C, certo? Se eu fiz, óbvio que eu tenho que escolher a cadeia carbônica principal. Eu posso, e ela só pode ter 2 pontas. Eu posso fazer de A até C, mas se eu fizer de A até C, o que é que vai acontecer? Eu vou excluir esse carbono importante. E se eu fizer de B até C, eu excluo esse carbono importante. Então, inevitavelmente, eu tenho que fazer a cadeia carbônica, tem que ser de A até B, certo? Essa aqui é a nossa cadeia carbônica principal, certo? Você já vai aqui, ó, e seleciona a nossa cadeia carbônica principal. Como eu falei para vocês, tudo que sobra, com exceção dos hidrogênios aqui, ó, tudo que sobra da cadeia carbônica principal é radical, né? Então nós temos aqui o flúor, o cloro e também nós temos aí um radical etil, certo? Um radical etil. A segunda, pronto, feito esse procedimento de escolher a cadeia carbônica principal, nós temos aí 2 opções. Sabendo que a cadeia carbônica principal tem 2 pontas, eu posso numerar a cadeia carbônica principal da direita para a esquerda ou, né, da esquerda, inverso, né, da esquerda para a direita, e eu vou ter que observar as menores posições, certo? Vamos ver aqui, eu vou colocar mesmo com isso aqui que é melhor. Se eu começar da esquerda para a direita, isso de carbono aqui, ó, que é o carbono importante, ele vai ter posição 1, ou vai ter posição 1 falha minha, vai ter 1, 2, 3, vai ser o carbono 3. Aí esse aqui vai ser o carbono 4, 5. E esse aqui vai ser o carbono 6, certo? Se eu começar da direita para a esquerda, não sei como vai ficar do vídeo aí depois da edição, vai ser o carbono 1, aliás, errei de novo, né? Vai ser o carbono 2, que esse aqui é o 1 da ponta, 2, esse aqui vai ser o 3, 4, esse aqui vai ser o 5, certo? Eu observo, pessoal, que se eu adotar a posição, se eu adotar a posição de cima, da direita para a esquerda, eu vou ter as menores posições. Quando eu somo isso aqui, ó, 3 mais 5, 8, mais 6, já vai dar aí 14, e aqui embaixo a soma vai ser 5, 10, então a menor posição vai ser aí, vai ser a de cima, né? Então esquece aqui, ó, a de baixo, vamos adotar essa de cima, tá? Então isso vai ser importante para quê? Porque nós vamos ter que pegar aí, primeiro, dar a posição correta, né, dos penduricários que estão aí na cadeia carbônica principal, que são o cloro, flúor e o radical etil, certo? Vamos começar aqui com o cloro, interpretando ele como radical. Qual é a posição dele? Deixa eu só pegar de novo aqui e reriscar. Vou riscar de novo para nós ficar mais fácil. Aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3 e esse aqui é o carbono 5. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos dar o nome. Vamos dar o nome do composto agora, pessoal. Já analisei ele por completo, falta só dar o nome propriamente dito, né? Nós vamos aqui começar com os radicais, interpretando o cloro como radical. Ele está na posição 5, então você coloca
5 cloro, certo? O que mais que tem na cadeia? Tem um flúor, certo? Qual a posição do flúor? Na posição 2, não, 2, flúor, certo? Próximo é o etil, certo? O etil está em qual posição? 3, então você coloca 3, etil. Próximo, agora sim, não tem mais nenhum radical, né? Já falei do cloro, já falei do etil, já falei do flúor. Vou para a cadeia carbônica principal, só ligação simples, né? Primeiro, quantos carbonos tem ao todo? 5, 6, 7, são 7, prefixo para 7 é ept, né? Ept. Depois, só ligação simples, completa com AN, porque só ligação simples, como eu falei para vocês, e O de hidrocarboneto. Então fica 5 cloro, 2 flúor, 3 etil, heptano, o nome do composto, certo? Fica esse daí. Vamos para o próximo exemplo. Vamos aqui para o nosso próximo exemplo dessa cadeia. Nós temos aqui identificar o cloro, primeiramente. Então já se torna em um haleto, certo? Se torna um haleto orgânico. E que mais que eu vou ter que identificar? Os carbonos importantes aqui, né, dessa cadeia carbônica. Nós temos esse carbono como carbono importante. E se eu for analisar, eu tenho aqui, pessoal, uma ligação dupla. Uma ligação dupla. Se eu tenho essa ligação dupla, esses dois carbonos aqui também são importantes, ó. Esse e esse aqui são importantes. Então, todos esses carbonos têm que fazer parte da cadeia carbônica principal. Para nossa sorte, só tem duas pontas essa cadeia, né? Só tem essa ponta e essa. Então, inevitavelmente, isso daqui é nossa cadeia carbônica principal. Vou circular ela logo aqui, certo? Essa aqui é a nossa cadeia carbônica principal e só sobrou o cloro como radical, certo? E aí é o seguinte, se eu fizer aqui da direita para a esquerda, eu vou dar a posição 2, né, para o cloro. Se eu fizer da esquerda para a direita, eu vou dar a posição 1, 2, 3, 4 para ele, certo? Aí você vai, então é da direita para a esquerda, de baixo aqui do vídeo. Não, senhor, porque nós falamos o que na observação? Que tem prioridade, pessoal, a ligação dupla sobre a nomenclatura, sobre a numeração da cadeia principal. Então, nós temos que observar, ó, a de cima, porque aqui eu vou estar na posição 1, esse carbono, esse daqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, 4 e 5. Então, esquece esse aqui de baixo, tá? Esquece. Vou refazer aqui a nomenclatura. 1, numeração 2, 3, 4 e 5, tá? Porque esse aqui tem que ter a menor posição. Beleza. Dito isso, já fizemos toda a análise, certo? Já fizemos tudo, só colocar aqui a cadeia principal para ficar em evidência, certo? E aí sobrou aqui só o cloro. Qual é a posição dele, pessoal? Vamos aqui dar o nome do cloro. Qual é a posição dele? Carbono 4. Você já coloca 4 cloro, certo? Depois você vai aqui para a quantidade de carbono na cadeia principal, que são 5, prefixo para 5 é pente, certo? Só ligação simples? Não tem só ligação simples. Entre o carbono 1 e o carbono 2, nós temos uma ligação dupla, certo? E aí, qual é a posição dessa ligação dupla? Entre o carbono 1 e o 2. Desses dois números, o 1 e o 2, eu escolho o menor, o carbono 1. Então, você coloca pente, aí vem 1, certo? E finaliza com O, sendo aí, né? Sendo aí se tratando dessa cadeia principal, sendo o hidrocarboneto, ok? Então fica 4 cloro, pente, 1, eno. Só colocar aqui o hífen, beleza? Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, mais exemplos, tá? Quanto mais exemplos nós fizermos, melhor. Temos esse exemplo aqui, mesma coisa, você vai procurar alguma coisa que não seja carbono e hidrogênio para dar o grupo funcional. Nós encontramos aqui o cloro, esse composto, certo? Esse composto ele tem quantas pontas?
ele tem 3 pontas, tem essa, essa e essa, né? Cloro não é a ponta, professor? Não, falei para vocês que só átomos de carbono representam pontas nas cadeias carbônicas, tá? Então tem 3 pontas. Quem são os carbonos importantes aí para eu escolher a cadeia carbônica principal? Bem, esse, só eu esqueci de colocar aqui esse daqui é um carbono importante. E quem mais? Bom, então esse aqui tem que fazer parte da cadeia principal. Essa ponta aqui já era. Então eu posso escolher vindo reto, né? Eu posso escolher vindo reto ou eu posso escolher vindo para baixo, certo? Como aqui só vai me dar mais um carbono e aqui no reto só vai me dar mais um carbono, então para mim tanto faz. Eu vou escolher qualquer uma das duas e vai dar a mesma resposta, tá? Não tem nenhuma alteração. Então, para ficar mais bonitinho, eu vou escolher aqui a cadeia reta. Tá? Você escolhe aqui a cadeia reta. Isso daqui é a cadeia carbônica principal. O que sobra, nós chamamos de quê? De radical. Então, sobrou aqui o metil. Pronto, já fizemos toda a análise. Vamos agora fazer... Vamos agora dar o nome da cadeia carbônica principal. Certo? Vamos dar aqui o nome da cadeia carbônica principal. Vamos dar aqui o nome da cadeia carbônica principal. Vai ser o seguinte. Primeiro, o cloro. Qual é a posição? Ah, sim. Esqueci, né, de dar a posição. Certo? Uma vez que eu tenho aí dois radicais, eles podem variar suas posições na cadeia carbônica principal, então nós temos que dar a posição deles. E isso se faz por numeração da cadeia carbônica principal. Então nós temos aqui carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Se eu escolher essa opção aqui, da direita para a esquerda, ou o inverso, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Eu vou ter que olhar os carbonos que estão no radical. Se eu escolher de baixo, vai ter radical na posição 2 e 3, soma dá 5. Se eu escolher de cima, vai ter radical na posição 1, cloro, e 2, soma dá 3. Então, já ficou fácil, né? Nós vamos aí escolher as posições de cima, esquece as posições de baixo aqui, tá? Então, nós vamos ver aqui. Nós temos o cloro, qual a posição dele? Carbono 1, então 1, cloro, certo? O que mais? Tá, um problema aqui no item. 1 cloro. Depois, quem mais que eu tenho de radical? Metil, né? Qual é a posição? Carbono 2, 2, metil. E vamos para a cadeia carbônica principal. Tem quantos carbonos na cadeia principal? 3 carbonos. O prefixo para 3 é prop, né? Então fica prop. Só ligação simples? Só ligação simples entre os átomos de carbono aqui, né? Então, ó, AN. E finaliza com O. Temos aí o 1 cloro, 2 metil, propano, certo? Vamos para o próximo exemplo. Mais uma vez, você vai procurar alguma coisa que não seja carbono e hidrogênio na cadeia carbônica, que isso daí vai me dar o grupo funcional. Se não tiver nada, então é hidrocarboneto. Tá? Então vamos procurar aqui. Já encontramos com facilidade o cloro. Está aqui, ó. O cloro está aqui. E aí, o que vamos fazer mais? Vamos agora ver quais são os carbonos importantes aqui. Tem esse carbono que é carbono importante, né? Ele tem que aparecer na cadeia principal. Então, automaticamente, essa ponta aqui, ó, já vai ter que estar inclusa na nossa cadeia carbônica principal. E até aqui, ó. Como ela vem até aqui, a ramificação dela, aqui chegou aqui, ramificou para baixo para ir reto. Então, eu vou escolher, como para cá vai me dar mais um carbono e para cá vai me dar mais um carbono, vou escolher ir reto. Tá? Então, aqui temos a cadeia carbônica principal, o que sobra da cadeia carbônica principal é radical. E nós temos aqui o radical metil. Vamos lá dar a numeração. Vamos lá dar a posição. Só de olhar dá para saber, pessoal, ou não? Só de olhar já dá para, né? Você vai ficando cada vez mais experiente em fazer essa numeração. Só de olhar você vai perceber que se você começar da esquerda para a direita, você vai ter a menor posição. Então vai ser o carbono 1, esse aqui vai ser o carbono 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5 e esse vai ser o carbono 6, certo? Se eu viesse de lá da direita para a esquerda, esse aqui vai ser o carbono 3 e esse aqui seria o carbono 6, né? Então daí algumas posições a mais. Então nós vamos lá, vamos dar agora o nome do composto orgânico todo. Esqueci aqui, vou apagar. Não vou apagar, não. Vou
dar o nome aqui do composto orgânico. Vamos lá, dar o nome desse composto orgânico aqui, que ele fica aqui sobre. Vou colocar aqui um pouco mais abaixo. Vamos lá, dar o nome desse composto orgânico. Nós temos aqui o metil e o cloro. Por questão de ordem alfabética, vamos colocar o cloro, né? Os radicais, os halogênios em primeiro. Então nós vamos aqui, ó, posição 4, cloro, 4, vai dar para vocês enxergarem aí, 4, cloro, certo? O que mais de radical que eu tenho? Então metil, qual a posição dele? Carbono 2, 2, metil. E depois nós vamos contar quantos carbonos tem na cadeia principal. São 6. Prefixo para 6 é X. X. Só ligação simples aqui, pessoal. Só ligação simples. Então nós temos aí AN, finaliza com O. O nome do composto completo fica 4 cloro, 2 metil, hexano. Vou fazer aqui a limpeza. Próximo exemplo. Nós temos aqui um BR, um bromo, certo? E o anel benzeno. Então isso aqui tudo é a cadeia principal. Só XV. Isso, vamos lá. Isso aqui tudo, ó, é a cadeia principal. Isso aqui é o substituinte do hidrogênio. Então como é que é o nome desse composto aí, professor? Como ele é a cadeia principal, qual é o nome desse composto? Benzeno. Então fica bromo. Como ele está substituindo só numa posição, não tem aquela questão de orto ou beta-para, né? Então fica aqui, muito difícil esse nome, bromo benzeno, certo? Facinho, facinho. Ok? Vamos aqui para as propriedades físicas dos aletos orgânicos, né? As propriedades físicas estão relacionadas aí à densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, propriedades organolépticas, que são aquelas que impressionam os nossos sentidos, como olfato, visão, tato, certo? E dentre outras, solubilidade, por exemplo. Nós vamos falar de algumas delas aqui, tá? Nós temos aí essa questão dessa nomenclatura aqui. Nós temos os monoaletos, que é quando nós temos apenas um hidrogênio substituído por um halogênio, pode ser flúor, cloro, bromo, iodo. E nós temos os polialetos, né? 2, 3, 4 substituições de hidrogênios por halogênios na cadeia carbônica. Os monoaletos orgânicos, eles são levemente polar. O que é isso? A molécula dele tem parte positiva e parte negativa. Tem polos, polo positivo e polo negativo. E os polialetos, eles, dependendo da geometria, eles podem ser polares também, ou seja, ter parte positiva e parte negativa, ou eles podem ser apolar, não ter parte positiva, não ter polos, né? E aí, nós vamos tentar entender aqui no próximo slide. Certo? Nós temos aqui um hidrocarboneto, um composto que é formado só por carbono e por hidrogênio, certo? Então ele é apolar, a geometria tetraédrica. E se eu substituir, eu vou apagar aqui, e se eu substituir por um hidrogênio desse daqui por um flúor, ele se torna, deixa de ser hidrocarboneto e passa a se tornar um aleto orgânico, não é isso? Esse composto aqui, pessoal, ele é polar, porque você observa todas as ligações aqui, só tem uma substituição. Então, ó, automaticamente essa parte aqui se torna negativa, tá bom? Essa parte aqui, parte da molécula negativa, tá perto do flúor, tá? E se eu substituir mais uma posição, colocando aqui mais um flúor, bom, agora você tem mais uma parte negativa também aqui, ó. Tá? Tem mais uma parte negativa. E a molécula dessa outra parte aqui, ela fica positiva, tá? Nos hidrogênios. E se eu fizesse o seguinte, e se eu chegasse a substituir todos os hidrogênios, são 4, por átomos de flúor. Aí esse seguinte, vou apagar aqui, isso daqui ficaria puxando elétrons igualmente em todas as pontas. Portanto, a molécula agora é apolar, ela não tem parte positiva nem negativa, certo? E se eu tirar, professor, esse flúor daqui e colocar um átomo de cloro, aí a molécula já se torna apolar.
ou já se torna polar, certo? Porque esse cloro puxa os elétrons de uma maneira diferente em relação aos átomos de flúor, ok? Bom, essa questão de polaridade das moléculas, ela é a mais trabalhada do primeiro ano. Aqui é só uma revisão, tá? Para vocês se lembrarem. E o que acontece? Quanto mais forte for essa questão da polaridade, mais atraídas as moléculas ficam uma em relação à outra, tá bom? E isso é muito importante para o estudo das propriedades físicas das substâncias de um modo geral. Tá? Nós vamos trabalhar aqui, ó, a primeira parte, ponto de fusão e ponto de ebulição. Eu tenho aqui um videozinho preparado para vocês, que eu vou soltar ele agora. Tá? Esse aplicativo que eu tenho no meu celular para explicar essa questão do ponto de fusão, ponto de ebulição das moléculas, tá bom? Nós temos aqui um laboratório virtual, FET, e aqui eu posso diminuir a temperatura, tá? Ou aumentar a temperatura. Nós temos aqui as moléculas de água, tá? A temperatura que está sendo mostrada aí é menos 250 graus Celsius. E a água, ela tem uma temperatura de fusão. O que é fusão? É a passagem da matéria, no caso a água, um tipo específico de matéria, do seu estado sólido, que é o que ele se encontra aí, baixa a movimentação das moléculas para um estado líquido, certo? Só que isso depende de cada tipo de matéria. No caso aqui nós estamos trabalhando a substância água, ok? A substância água, cada substância ela tem várias moléculas do mesmo tipo que estão lá dentro, né, desse recipiente aí, que no caso são as moléculas de água. E entre essas moléculas há o que nós chamamos de interação intermolecular. Então as propriedades físicas das moléculas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, dependem das suas interações intermoleculares ou das suas ligações intermoleculares, certo? Quanto mais forte for a interação intermolecular entre as moléculas da mesma substância, mais altos serão seus pontos de fusão e de ebulição. Ou seja, eu tenho que gastar mais energia para fazer com que essa molécula passe do seu estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Então nós vamos ver aqui no caso da água, vamos aquecer, estamos aumentando a temperatura, ou seja, estamos fornecendo energia. As moléculas começam a se movimentar mais rapidamente e elas vão vencendo as interações intermoleculares. Elas começam a adquirir força suficiente para se separar uma molécula da outra, tá? E ganhar movimentação. Então você vai fornecendo. Aqui já deixou o seu estado sólido e passou para o estado líquido. Isso acontece para a molécula de água na temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Nós vamos aquecer. Passou de 100, as moléculas começam, 100 graus Celsius, as moléculas já começam a passar para o seu estado, né, gasoso, em que a movimentação é tão grande que elas se separam completamente. Né? E isso é o que nós chamamos de ponto de ebulição, a passagem das substâncias de um estado líquido para o estado gasoso. E cada Bom, tá bom aí, tá suficiente, né? Então, vou voltar aqui para o nosso slide. Ponto de fusão de ebulição, fusão, passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido, ebulição, passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso, e isso acontece, óbvio, com a alteração da temperatura, e a temperatura exata com que isso acontece nós chamamos de pontos de fusão, ponto de ebulição, ok? Então eles falam aqui da questão dos halogênios, os haletos orgânicos, ok? Os pontos de fusão e de ebulição dos haletos orgânicos são próximos aos dos alcanos. A primeira coisa que nós temos que falar aí é porque o que é que acontece com os alcanos? Vamos, se você for pegar aqui, os alcanos são hidrocarbonetos. Você simplesmente substitui o hidrogênio por um halogênio, um cloro, por exemplo. Então, os pontos de fusão e de ebulição são próximos, óbvio, né? E vão se tornando relativamente mais altos à medida que seguintes fatores começam a prevalecer. Primeira coisa, aumento da massa molar, óbvio. Você tem um hidrocarboneto que só tem um átomo de carbono e 4 hidrogênios. Você substitui um hidrogênio por um cloro. Essa molécula é muito leve, certo? Vamos supor que você tenha agora uma molécula gigante aí com 20, 25 átomos de carbono. Você substitui um cloro. Então a massa molar é muito maior, então a molécula é mais pesada, portanto ela tende a ter maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Segundo item, aumento do número de halogênios substituídos. Então, você aumentando a quantidade, por exemplo,
Você tem ali 6 hidrogênios que podem ser substituídos. Você substitui o primeiro por um átomo de cloro. Então você já aumentou um pouquinho o ponto de fusão, de ebulição. Aí você substitui mais um hidrogênio por um átomo de cloro. Aí você aumenta mais um pouquinho o ponto de fusão e de ebulição, certo? E por aí vai. E aumento da massa molar. Então nós temos ali do Fluminense Clube Brasileiro Endividado e Atrasado. Então nós temos aí de cima para baixo um aumento, tá? Um aumento das massas molares. Então se você pega e substitui, por exemplo, carbono, 3 hidrogênios e 1 flúor, certo? Tem um ponto de fusão e de ebulição. Agora se você substituir esse flúor por um átomo de cloro e de iodo, por exemplo, a massa molar é maior, torna a molécula mais pesada, portanto os pontos de fusão e de ebulição, né, tendem a aumentar. Estágio de agregação, moléculas muito pequenas, como eu falei para vocês, pequenas e monossubstituídas, monoaletos, né? Elas geralmente encontram-se no estado gasoso, certo? A maioria dos monossubstituídos encontra-se no estado líquido. E geralmente polialetos, que são muitas substituições, ou seja, você substituiu vários átomos de hidrogênio por vários átomos de flúor, cloro e bromo e iodo, né? Elas são geralmente líquidos, esses polissubstituídos, polialetos, e quando a massa molar é elevada, apresentam-se aí na fase sólida, óbvio, né? Que aumenta a massa molar, aumenta o peso da molécula, portanto você aumenta a dificuldade dela de se mexer, então ela vai passando para o estado sólido, tá? Vamos para o nosso último slide, hein, pessoal? Já estamos aí com 36 minutos de aula. Densidade, tá? A densidade dos vamos tentar atender também aí um pouquinho a questão da densidade. Tenho aqui um videozinho para vocês, certo? Tenho aqui um vídeo para vocês. E aí, pessoal? Vamos lá. E aí, pessoal, vamos tentar entender a questão da densidade com esse videozinho aqui, essa historinha que eu achei no YouTube. Esse rapazinho ele vai cair no mar. Sabendo que o nosso corpo é composto de aproximadamente 70% de água, então nós temos aí praticamente, né, a mesma composição da água. Então nós, com pouco esforço, nós conseguimos nadar. Aí ele desenhou a madeira. Essa madeira ela tem menos densidade que a água, logo ela flutua sobre a água, ela fica sobre a água. E o cara vai sacanear com ele, vai desenhar agora uma pedra, vai substituir a madeira por uma pedra e afunda, certo? Porque a pedra tem mais densidade do que a água, ok? Então ele vai fazer a comparação aí. Por que a madeira flutua e a pedra afunda? Why? Como eu falei para vocês, por questão da densidade, certo? A madeira tem menos densidade do que a água e a pedra tem mais densidade do que a água, ok? Ele vai fazer o seguinte, vai colocar por quê? Vai explicar. Bem, pessoal, se você considerar a mesma quantidade de espaço, ou seja, o mesmo volume, na madeira tem menos massa nesse volume do que a água. Tem mais massa nessa mesma unidade de volume, nessa mesma quantidade de espaço, certo? Se você considerar a pedra e fazer a mesma unidade de espaço, ou seja, o mesmo volume, a pedra vai ter mais massa do que nessa mesma quantidade de volume na água. Logo, a pedra vai ter mais densidade. E é por isso que a pedra afunda na água, ok? Muito bem, vamos voltar agora para o nosso slide. Nós já sabemos o que é a densidade. Densidade nada mais é que massa dividido por volume, né? Quanto muita massa no mesmo quantidade de espaço, né? Então você imagina aí um ônibus vazio, só 15 pessoas ali, tem várias cadeiras vazias, então a densidade de pessoas, de seres humanos ali é pequena, certo? E no mesmo volume, mesmo ônibus, no horário de pico, tem ali 70, 100 pessoas dentro do mesmo ônibus, então a densidade é muito alta, você tem muita massa no mesmo espaço, tá bom? Então o ônibus se torna mais pesado e afunda, entendeu? Então vamos lá, nós temos aqui a questão da densidade, os monofluoretos, essa questão pode cair no vestibular, certo? Os monofluoretos e monocloretos, que são esses dois aqui, ó, fluoretos e cloretos, são menos densos que a água, então eles vão flutuar, certo? Já os monobrometos, quando você pega e substitui um hidrogênio lá do hidrocarboneto por um átomo de bromo, você tem, da mesma forma, o iodo, são mais densos do que a água. A questão da solubilidade, e ele fala aqui para a gente o seguinte, os haletos orgânicos são insolúveis em água, né?
possivelmente por não formarem ligações de hidrogênio com as moléculas de água. E que mais? São solúveis em solventes orgânicos de baixa polaridade. Ok? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje e até a próxima.